Boa tarde. Tem que dar aquela energizada, né? Porque agora à tarde não vai ser fácil não, vai ser uma luta. Mas estamos juntos, meus irmãos, estamos juntos. Se eu dormir aqui na frente é um sinal que está liberado, tá bom? Mas até lá, quando eu ver você está piscando, eu aumento o tom de voz, aí você dá aquela acordada, faz um polichinelo onde você está, enfim, né? Na luta agora é a batalha dos aflitos, meus irmãos, agora é a batalha dos aflitos. Baixe sua cabeça, vamos orar, e aí a gente mergulha no tema proposto para agora à tarde. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu peço a Deus que o Senhor guie nosso tempo, e eu peço ao Pai que o Teu Santo Espírito esclareça e ilumine nossos corações, e na batalha, ó Deus, contra o cansaço, talvez até mesmo o sono, que não seja, ó Deus, ao ponto de perdermos aquilo que o Senhor quer nos comunicar. Em nome de Jesus, amém. Falar sobre o pecado. Nós vimos a importância de termos a humildade como uma marca de caráter, não só simplesmente algo que fazemos, mas quem estamos nos tornando. Vimos a importância de tomar a iniciativa. Vimos também que a palavra de Deus oferece o básico sobre o coração e é importante, ao construirmos uma cultura de ajuda, de estarmos alinhados com o que a palavra de Deus ensina sobre coração. Também ainda vimos a importância de reconhecer as influências sobre o nosso coração. Tanto pessoas quanto o nosso próprio corpo exerce uma influência sobre o nosso coração. Ser pessoal e orar e falar sobre sofrimento. Só que ao criarmos uma cultura de cuidado, nós não falamos apenas sobre sofrimento. Pessoas sofrem, é real, mas pessoas pecam também. Aliás, uma frase aqui de equilíbrio para você: sofredores pecam e pecadores sofrem. Quando entendemos isso, nós começamos a caminhar numa direção de equilíbrio entre compaixão, confrontação e entendendo que do mesmo coração que sofre, nem sempre as respostas são santas e piedosas, elas precisam ser confrontadas. Importante mantermos este equilíbrio. Então, como nós falamos sobre pecado, o princípio básico é que conversas de ajuda mútua irão e devem falar sobre pecado. Se você vai ajudar alguém efetivamente, é porque você está também criando conversas que vão ser ambientes para falar sobre pecado. Porque pecadores sofrem e sofredores pecam. O sofrimento pode parecer nosso maior problema, mas a realidade é que o nosso sofrimento não pode nos separar de Deus. A palavra de Deus aponta que o pecado é uma quebra de comunhão com Deus. Daqueles que não estão em Cristo, separação eterna. Para aqueles que estão em Cristo, é uma barreira para a nossa comunhão com Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, Provérbios aponta para isso, né, de que quando estamos obstinados em nosso pecado, nossas orações são interrompidas. Nossos pecados quebram, então, o nosso relacionamento com Deus, e é por isso que falar sobre pecado é um assunto tão urgente. Pessoas atoladas em pecado precisam de conversas amorosas e firmes para exortá-las a uma vida reta com o Senhor. Regra importante: antes de falarmos sobre pecado, nós falamos das coisas boas. O que eu quero dizer com isso, né? Eu não sei se você já prestou atenção em 1 Coríntios capítulo 1. Vá lá comigo em 1 Coríntios capítulo 1. Versículos 4 a 7. 1 Coríntios 1, versículos 4 a 7. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O que tem de tão especial aqui? Irmãos, o apóstolo Paulo está iniciando uma carta, e ele está louvando a Deus pela vida dos coríntios.
Louvando a Deus porque não falta nenhum dom, louvando a Deus porque ele vê o Senhor Jesus Cristo na vida dos coríntios, esses mesmos coríntios do que daqui 4 capítulos, ele vai estar falando para expulsar do meio deles aquele que dormia com a madrasta. E que no 6º capítulo ele exortaria os irmãos que estão colocando uns aos outros no tribunal, entre aspas, no pau, né? Em 1 Coríntios capítulo 7, ele responde perguntas sobre sexo. É bem possível que havia grande confusão nessa igreja, tomada por uma série de questões sexuais. No capítulo 8, ele teria que lidar com a questão dos sacrifícios a ídolos, a comida sacrificada a ídolos. Deve ou não deve comer? Existiam aqueles que no meio deles agora dormiam, ou seja, morriam porque não tomaram a ceia indignamente. Ele vai ter que tratar a questão da confusão dos dons, dos capítulos 12 a 14. Só que como ele começa? Eu dou graças a Deus, por quem vocês não falta nenhum dom, etc. Não é? Ele coloca e ele vai alicerçar o ambiente na graça de Deus para falar sobre pecado. Meus irmãos, nós falamos sobre pecado não como ministros da condenação, mas ministros da graça. Falamos sobre pecado sim, para ministrarmos a graça do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo é capaz de criar esse ambiente e ministrar a graça do Senhor Jesus Cristo. Eu e você somos chamados a isso. Você vai ter conversas difíceis para ter, talvez você esteja se preparando para ter conversas difíceis. Aponte as coisas boas primeiro. Crie um ambiente para falar sobre essas coisas. E assim nós vamos transmitindo e comunicando graça conforme nós ministramos. Tá bom? Quando vemos o pecado, estamos perto da luz. O perigo é quando não enxergamos nosso pecado. Isso, boas novas. Às vezes a gente fica meio desesperado quando o pecado é exposto no nosso meio, mas a única razão por que o pecado é exposto no nosso meio é porque a luz de Cristo está brilhando e expondo o pecado. Então há razão para regozijo, e é isso que nos guia quando nós vamos falar sobre pecado, é a luz de Cristo que ilumina, que nos guia. Nosso objetivo então é criar uma comunidade que tenha liberdade de falar sobre pecado. Bem, há quantos e quantas comunidades não têm esse ambiente onde a pessoa se sente não só segura, mas certa de que ela vai receber a ajuda que ela precisa ao confessar um pecado. Ok? 3 formas que o pecado se torna conhecido no nosso meio. Quando alguém confessa pecado, é bem óbvio, né? Olha, o irmão me procurou, confessou pecado, está envolvido com pornografia, não sabe como lidar com isso, já fez inúmeras tentativas, não consegue se livrar disso, ele pediu ajuda. Alguém confessou. Outra forma que o pecado se torna conhecido no nosso meio é quando nós vemos. Talvez você tenha testemunhado o pecado. Você viu. E a terceira forma, que acaba sendo um pouco meio nebulosa, né, e requer muita sabedoria, é justamente quando alguém nos conta. Você não sabe se está lidando com um fofoqueiro, ou alguém simplesmente pedindo ajuda para lidar com uma situação em que você vai se tornar parte da solução. Minha definição pessoal de fofoca é a seguinte: é quando eu conto a notícia de alguém para outra pessoa que não faz parte do problema nem da solução. Quando isso está acontecendo, isso é fofoca. Então pode ser que você seja envolvido. A pessoa de fato está envolvendo você como parte da solução, ela é imatura, ou talvez não sabe ao certo quais os passos que têm que ser tomados. Então ela envolveu você e agora você vai justamente guiá-la e juntamente com ela confrontar fulano, confrontar ciclano, para ser parte da solução. Para cada uma dessas formas existe uma reação diferente. Quando alguém confessa, existe sinal que já esteja na luta contra o pecado. Sinal, ok? Judas procurou ajuda, entre aspas, com os sacerdotes, tomado de remorso, não encontrou arrependimento. Então não é porque veio até você que já está confessando e já deu passos. Pode ser que ela esteja confessando parte do problema, apenas para esconder a parte que ela não quer contar, né? Então, não estou falando isso para que você fique suspeito de todo mundo que procura você ajudando para lutar contra o pecado. Mas de saber que essas coisas existem, né? E que a gente vai estar amorosamente caminhando com alguém. E, enfim, vamos falar sobre pecado, né, com a pessoa. Quando alguém é visto, pode ser que ainda não esteja na luta contra o pecado. E Deus não é indiferente ao pecado. E por não ser indiferente, sabendo que a pessoa não iria confessá-lo, ela então traz à tona. Para quê? Para dar a oportunidade
para a pessoa lidar com o seu pecado. Você pode e deve dizer algo, coisas do tipo: olha, tenho pensado bastante em você, fiquei impressionado com sua coragem de compartilhar a luta contra a pornografia, mas fico com receio que seja uma luta solitária. Você quer falar a respeito, você quer se encontrar para orar sobre isso. Okay? Tem algo que você falou na semana passada que ficou na minha cabeça, foi quando você falou que ficou bravo com seu filho. Como é que estão essas coisas? Podemos falar sobre isso? Tenho reparado que você tem trabalhado bastante. Isso me faz pensar como eu reajo debaixo de pressão e cansaço. Às vezes eu sou mais tentado que o normal. Como você tem encarado as tentações nesses últimos tempos? Não estou assumindo que a pessoa é tentada como eu, mas eu assumo de que o meu padrão de tentação me desperta a atenção que o meu irmão pode ser tentado da mesma forma. Então não estou dizendo que você é tentado, mas eu estou dizendo que como você reage com as tentações quando elas vêm. Pode ser que você esteja reagindo bem. E aqui nós estamos falando sobre isso. Diga algo, né? Se você já tem evidências de um pecado cometido, seja bem específico. Não fica jogando verde para colher maduro. Se você já viu, se você sabe, diga algo específico e direto, né? Se você tem preocupações, faça perguntas sem acusação. Às vezes a gente implicita muitas coisas nas nossas perguntas. Não é? O irmão está desanimado, você já vem com perguntas do tipo: quando foi a última vez que você leu a Bíblia? O que você está dizendo com isso? Tem pecado aí, mano. Você está mal porque tem pecado. As nossas perguntas, elas estão embutidas de uma visão de mundo. É verdade, alguém pode ficar mal porque não está lendo a Bíblia e não está tendo comunhão com o Senhor. Mas essa não é a única razão porque pessoas ficam mal, não é? Então você vai alternando perguntas que sim, que talvez pressupõem alguma coisa, você vai buscar confirmação. Mas coisas do tipo: tenho visto que você tem sofrido. Quão difícil tem sido esses últimos dias? O que eu estou implicitando? Implicitando apenas de que sofrer é uma experiência ruim. Me fala um pouco sobre como está sendo para você. Então vão abrindo portas, né? E a gente consegue carregar diálogos sem deixá-lo que ele fique pesado e ser aquela comunidade do pecado, embora estamos falando sobre pecado. Inclua-se no plano. O que nós vamos fazer a respeito disso? O inimigo é o diabo, carne e o mundo. Então nós vamos trabalhar contra esses, entendendo de que o inimigo não é o seu irmão. Às vezes a gente vê muito isso em aconselhamento conjugal, né? Cônjuges operam como se um fosse inimigo do outro. Não é isso. Deus uniu vocês para ajudar um ao outro. Bem diferente, né? É quase como um socorrista. Não sei, aqui chama SAMU também? SAMU, né? Então você chama o SAMU chega, camarada embriagado, carro batido, as ferragens com a perna presa, e o camarada olha para ele e fala assim: eu vou te dar uma lição, por que você não deve beber antes de dirigir? O camarada está preso em ferragem, pode ser que ele esteja com hemorragia, mas o socorrista do SAMU começa a dar um sermão sobre como ele não... Essa conversa vai ter que acontecer? Sem sombra de dúvidas, mas não agora. Não agora. Então, mensurar isso, entender o que as pessoas precisam, né? Faz parte de discernir nessa comunidade de ajuda. Pessoas vão lhe procurar, talvez sofrendo por decisões ruins que ela tomou. E você vai discernir o momento de ter essa conversa mais séria. E talvez não seja essa resposta direta e a linha de frente, tá bom? Desenvolva uma atitude do tipo: estamos juntos nessa, mesmo que você não entenda a natureza do problema por completo. Né? Lógico que você tem que tomar cuidado com as promessas que você vai fazer. Não faça promessas que Deus não faz. Não, vai acabar tudo bem. Né? Eu não sei como é que vai acabar. Acaba tudo bem de uma forma escatológica futura. Jesus vence no final, amém? Novos céus e nova terra. Um dia estaremos tudo certo. Mas normalmente não é isso que as pessoas falam, né? Vai dar tudo bem, não. Você vai ver, ele vai voltar. Eu não sei. De repente ele pegou a mala para você nunca mais ver na vida. Né? Eu não sei. Então não faça promessas que você não pode cumprir, né? A Bíblia tem muitas promessas que são certas e que nós podemos dizer com autoridade: assim diz o Senhor, né? Muita calma, né? Se pararmos para pensar bem, alguma variação do pecado encontrado no irmão também está presente em nós. Às vezes as pessoas assumem que se você não já experimentou aquilo que a pessoa está passando, você não pode ajudá-la. Né? Bom, coitado do pastor, né? Que teria que ter tido um passado de pecado com tudo quanto é tipo, já tinha que ter ficado internado no AA, já teve que ter tido, né? Não é assim que funciona, né?
E por que eu digo isso, né? Hebreus capítulo 4, a gente mencionou aqui o texto, a gente não leu, mas ele diz, né, que Jesus foi tentado em todas as coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus foi tentado com pornografia na internet? Óbvio que não. Não tinha o smartphone ligado à rede de Tel Aviv na época, né? Ou de Jerusalém, melhor ainda, de Judeia, né? Não tinha. Não tinha. Então, como assim tentado em todas as coisas? Quando você pega lá Mateus capítulo 4, né? E você vê a descrição da tentação de Jesus, é interessante como ela descreve justamente, né, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, né? Em cada uma dessas categorias, Jesus foi tentado. O resto é embrulho diferente. Talvez hoje vem com essa cara de pornografia na internet, mas concupiscência da carne pode ter o seu teor sexual, pode ser simplesmente um impulso de glutonaria, bebedice, mas quando sentimos na carne a concupiscência da carne, ela tem a sua mesma dinâmica. Concupiscência dos olhos, soberba da vida. Então, por que eu estou dizendo isso? De que, embora você não tenha experimentado exatamente o mesmo embrulho, você consegue se identificar olhando as raízes do nosso pecado em concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Não é? Eu digo isso, por exemplo, em situações de pessoas que têm atração por pessoas do mesmo sexo. Não é? Não, você não entende como é. Bom, eu não entendo, mas eu entendo. Eu também tenho desejos que não é-me lícito a satisfação neles. Você também não tem? Todos nós temos. Eu consigo me identificar nesse nível. Eu tenho desejos que não é lícito eu me satisfazer neles. Se eu for satisfazer os desejos do meu coração, em 5 minutos eu acabo com a minha vida e ministério. Não é assim que funciona. Nós somos constantemente chamados a refrear os nossos impulsos, a carne. Então, isso não é um chamado, isso é um chamado do cristianismo básico. Então, aqui e ali a gente consegue se identificar. Isso nos ajuda a não falar de cima para baixo. É muito ruim quando pessoas estão ouvindo uma suposta ajuda que vem de cima para baixo, né? Você simplesmente vai fechar portas, você não vai ganhar ouvidos. Mas quando nós falamos de mendigos da graça, né, somos mendigos da graça, a única diferença é que hoje eu sei onde tem o pão da vida. É Jesus Cristo e eu vou te mostrar quem pode lhe ajudar. Isso é bem diferente, bem diferente. Faça mais perguntas que acusações. Jesus fazia perguntas com frequência, né? E quando Jesus fazia perguntas, você concorda comigo que ele não estava atrás de informação? Ele estava simplesmente pondo pessoas para pensar. Acusações endurecem consciências. Perguntas criam diálogos. O que você quer ao construir uma comunidade de ajuda é criar diálogos. Faça perguntas. Faça perguntas. O propósito das perguntas, Jesus está convidando a pensar quão atrativo é de fato o pecado. Jesus está convidando para uma conversa. Convide pessoas para uma conversa. Ok? Oitavo, relembrar e refletir. O que isso quer dizer? Não existe nada de novo aqui, apenas um lembrete das consequências do Evangelho de Jesus Cristo, e nós somos chamados a fazer o trabalho da edificação da igreja, nós fazemos esse trabalho no passo a passo. O último ponto é simplesmente não esquecer de que os pontos 1 a 7 não é algo que eu faço uma vez, clico e acabou. Nós estamos cultivando sempre uma compreensão mais profunda disso. Por que isso é importante? Eu não sei se você já experimentou isso. Às vezes nós ficamos atolados numa aprovação, atolados na luta contra o pecado, e nós somos tentados a achar de que falta algo na nossa vida cristã. Parece que falta algo. Talvez eu tenha que ir em mais um curso, talvez eu tenha que assistir mais uma palestra, talvez eu tenha que ler mais um livro. Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins, seria uma tremenda uma hipocrisia, né? Nós estamos num curso, acabamos de falar sobre livros e outras oportunidades. Não é esse o ponto. Essas coisas têm o seu valor para falar mais do mesmo. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4.
Antes do 4, desculpa, volte comigo no 1, capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos soltos, eu vou soltando para você, mas eu quero que você entenda quem são os Tessalonicenses. Capítulo 1, versículo 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 7. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Versículo 8. Toda parte se divulgou a vossa fé. Quem são esses Tessalonicenses? Esses Tessalonicenses, eles receberam a palavra, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. É o que diz 1 Tessalonicenses 2,13. Eles receberam a palavra não como palavra de homens, como palavra de Deus, deram frutos de uma verdadeira fé, uma fé operosa, um amor abnegado, uma esperança firme, e eles se tornaram modelo em toda a região. Ainda assim, olha o que o apóstolo Paulo diz no final do versículo 10, no capítulo 3, o versículo 10, orando noite e dia com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Nós estamos falando de gente madura, crente de verdade, e que recebeu as boas novas como palavra de Deus. Timóteo tinha ido para lá justamente para pegar notícias, levar para o apóstolo Paulo, e as notícias que ele recebeu foi o seguinte: Paulo, os caras estão firmes no amor, firmes na fé, cheios de esperança, não estão morrendo de saudade de você, Paulo com saudade deles. E o apóstolo Paulo diz: deficiências da vossa fé. Não importa quão genuína foi a sua caminhada com Cristo, sempre há espaço para crescer e continuar crescendo. E o que eu preciso? Mais um curso, mais um livro? Você precisa ouvir mais do mesmo. É isso que você precisa. 1 Tessalonicenses 4, 1 e 2. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Você é um crente em Cristo e você já recebeu instruções de Jesus? Glória a Deus. Sabe o que você faz? Continue ouvindo. É isso. Porque a fé vem pelo e o ouvir pela palavra. Você precisa continuar ouvindo. Então, quando às vezes eu escuto pessoas insinuando de que não, estou na igreja há 20 anos, para mim já deu, já parei de ir na EBD porque chegou de ter novidade, eu fico olhando e falo, acho que você não começou ainda, na verdade. Porque não é assim que funciona a vida cristã. Provérbios 19, 27 diz que quando nós cessamos de ouvir, nós nos afastamos. Nós precisamos ouvir mais do mesmo. Você precisa ouvir todo domingo, todo o tempo, o que Cristo fez por você. E isso vai atingindo áreas cada vez mais profundas do seu coração, remodelando quem você é. E é o que o apóstolo Paulo diz, e agora o tema que ele vai lidar, inclusive, é a questão de sexualidade, né? Vocês prestem atenção no que eu falei, foque nisso e você vai continuar crescendo, né? Mesmo esses camaradas maduros. Então, até mesmo você que tem uma história de fidelidade, louvado seja o Senhor por isso. Não pare de crescer. É isso. Não pare de crescer. Porque se o objetivo é ser parecido com Cristo, quando que acaba, meu irmão? Se o objetivo é conhecer o Deus infinito, quanto tempo vai demorar? A eternidade. Entende? A eternidade. Então é cada vez mais, cada vez mais. Então, relembrar e refletir. No passo a passo, alertas de que Deus usa cada uma das conversas para a glória de Deus. Vamos ser intencionais na tarefa de edificação da igreja, né? Eu não sei quantos dos irmãos já leram o livro Como Acontece a Santificação, do David Powlison. Esse livro eu acho ele interessante porque ele justamente traz alguns elementos que normalmente não são abordados em livros sobre santificação. E 2 capítulos em particular falaram muito ao meu coração, o capítulo 3 e o capítulo 6, né? Mas ele traz justamente um colorido diferente, né? Parece que, no capítulo 3 ele diz isso, né? Quando verdades trazem desequilíbrio e são reequilibradas em outras verdades. O que ele quer dizer com isso? Às vezes o que você precisa ouvir é que Deus é em quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. Almas cansadas precisam ouvir isso. Você precisa ouvir isso. Às vezes o que você precisa ouvir é desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Percebe?
E a palavra de Deus, ela é completa. E ela ministra em momentos diferentes da nossa caminhada com o Senhor. Por isso que você precisa estar ouvindo sempre. Você quer uma fé madura? Você precisa estar ouvindo sempre. Sempre o quê? A palavra de Deus. Toda ela. Toda ela. Quando assim fazemos, estamos contribuindo para a união da igreja. E para viver isso, precisamos de poder. E temos poder em Cristo, graças a Deus. O poder que está à sua disposição é o poder da ressurreição. Forte, né? Eu preciso de poder para a vida, né? E sempre foi assim, pessoal, desde o primeiro século, né? As pessoas ficam impressionadas com manifestações milagrosas, esses eram os judeus, ou impressionadas com sabedoria, insights, esses eram os gregos, né? Os helenistas. Hoje é a mesma coisa, não é? Você tem o pessoal da quebra de novos insights, quebra de paradigmas, um pessoal com um cristianismo tão intelectualizado que não toca a vida. É só um monte de elucubração de ideias. E você tem o pessoal das grandes manifestações de poder, que quer, sei lá, curar caroço, não sei qual que é dos caras, né? E o pessoal sempre se encanta com essas coisas. E aí vem a cruz de Jesus, que é tolice para os sábios, que é fraqueza para os que buscam poder, e é o que a gente precisa. É a sabedoria de Deus e é o poder de Deus. É isso. Você precisa da cruz de Cristo. Essa é a visão do poder de Deus. O poder de Deus que, quando exercitado em Cristo Jesus, o ressuscitou dos mortos, de acordo com Efésios 1, 18 a 20, e que está disponível para nós, nos transformando em pessoas perseverantes, pacientes, alegres e gratas. Essa é uma vida poderosa. É alguém perseverante, paciente, alegre e grato. Está aí, um crente cheio de poder, né? Maturidade, então, que nos leva à estabilidade, é resultado da ação conjunta de indivíduos, da mutualidade, né? Então, o que vem para frente, voltamos para onde começamos. Deus usa as pessoas ordinárias, com conversas comuns e sábias, para edificar a igreja, que vem pela frente, como somos encorajados a crescer em direção à maturidade em Cristo, né? Bom, aqui nós encerramos nossa manhã. Era aqui que a gente deveria ter terminado na manhã, né? Para efetivamente agora mergulharmos no assunto da tarde. O que eu espero, e eu sei que acabou sendo bastante corrido, né? Mas que você absorva, né? A palavra de Deus pauta nossos relacionamentos. E pauta nossos relacionamentos criando uma comunidade onde aconselhamento não tem nada a ver com uma versão cristianizada de terapia. É uma comunidade onde o ministério particular da palavra toma o seu rumo. Ou seja, aquilo que nós ouvimos da exposição pública, dos pastores evangelistas, nós recebemos com fé, isso nos equipa, e uma vez equipados com a palavra de Deus, nós somos capazes de conduzir conversas que edificam pessoas. Essa é que é a ideia, ok? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar agora para um processo de aconselhamento bíblico mais formal. Eu gosto de pensar a dinâmica da seguinte forma. Imagina a guerra, e a primeira investida de ataque vai ser um ataque aéreo. Então, o ataque aéreo, ele não é tão preciso, mas ele tem alto poder de destruição. Eu não sou nenhum especialista em guerra, mas eu suponho que seja assim, não é? Então, vem os caças, no nosso caso, super tucanos, não é? Eles vêm, eles têm alvos grandes, eles soltam bombas, que eles causam grande destruição. O que é isso? Esse é o púlpito. Esse é o púlpito. O pastor vem, traz uma mensagem, Deus falando conosco, aquilo é generalizado, o Espírito Santo usa, aplica isso nos corações, e a gente tem o nosso coração exposto, de acordo com Hebreus capítulo 4, versículo 13, né? Ele expõe quem nós somos, Deus trata conosco, okay? Causa um grande efeito. Amém, glória a Deus. Todo o efeito? Não. Eu não acredito na suficiência do púlpito. Nós acreditamos na suficiência das Escrituras. Porque se fosse suficiência do púlpito, Deus não teria tantas ordens referentes ao ministério da palavra em outros contextos. Então, o que existe agora? Agora existe uma infantaria pesada. Os tanques de guerra. Os tanques de guerra entram onde os caças não conseguiram atingir, e eles causam grande destruição, eles vão dando tiro, não é? Os tanques, o que é isso? Isso é a administração de pequenos grupos, não é? Onde coisas são conseguidas que o púlpito não fez, porque não era o propósito do púlpito. Essa é a infantaria pesada. Depois que passaram os caças, depois que passou a infantaria pesada, ainda existem focos de resistência. O que nós vamos mandar agora? Os snipers, os soldados, os conselheiros bíblicos formais,
São aqueles que agora vão eliminar os focos de resistência do pecado, de maneira bem precisa e individualizada. É isso que nós vamos falar agora, dos snipers, dos elementos chaves do aconselhamento bíblico, num processo formal. E alguns de vocês, alguns de nós, vão ser equipados pelo Espírito Santo com uma percepção diferenciada, simplesmente porque o Espírito Santo resolveu equipar você assim diferente. Você enxerga coisas que normalmente as pessoas não enxergam. Não tem nada de sexto sentido, intuição feminina, nada disso. O que tem é o Espírito Santo agindo de forma diferente, e ele equipa pessoas diferentes para que dê uma palavra não só de mutualidade, mas mais específico, bem mais específico, ok? Então, quais são os 6 elementos para esse aconselhamento formal? Quando nós olhamos e falamos assim, esse irmão não precisa só de uma palavra de encorajamento, ele precisa de ajuda, e uma ajuda que vai ajudá-lo a caminhar em direção a Cristo Jesus, em que o púlpito, o ministério do pequeno grupo, o ministério, sei lá, de faixas etárias, de grupos específicos, não está dando para esse irmão. Ele precisa do sniper agora. É alguém que vai fazer algo bem customizado para ele. Então, vamos lá. 6 elementos chaves para isso. Eles são bem fáceis de memorizar, certo? Eles começam com E. Vamos lá. Envolvimento. Nós vamos definir o que é isso. É envolvimento. Esperança. Esperança. Certo? Terceiro E coleta de dados. Certo? Eu tive que dar uma ajustada. Né? E coleta de dados. Interpretação. Certo? Para ficar com E. A gente dá aquela forçadinha, um neologismo, né? Instrução. Aí também é com E. E dar tarefas, mais uma conjunção aí. Esses são os 6 elementos, né? As coisas não acontecem assim de uma forma tão um atrás do outro, sequencial. Mas são 6 elementos que, quando entendidos e praticados, vai criar em você que Deus está separando para um aconselhamento mais sniper, mais formal, uma intuição para ajudar pessoas de uma maneira intencional. Na minha caminhada e no meu próprio treinamento, depois de ter estudado bastante sobre aconselhamento, parece que havia momentos em que eu sentia que eu patinava, porque me faltava estrutura. Me faltava uma forma de pensar, de não só comunicar conteúdo, mas caminhar com alguém para que ele entendesse e implementasse esse conteúdo. E essa é uma forma bem simples de entender como Deus vai equipar alguns de nós para justamente acompanhar de maneira mais intensa, específica, alguém através desses 6 elementos. Envolvimento, esperança, coleta de dados, interpretação, instrução e dar tarefas. O que é envolvimento? Envolvimento é você desenvolver um relacionamento significativo com outra pessoa, a fim de ministrar a palavra de Deus em sua vida. É isso. Você vai se envolver com a pessoa num relacionamento apropriado, com o objetivo de ministrar a palavra de Deus. É um relacionamento com propósito. Isso fatalmente vai tirar você das trivialidades e colocar você no caminho das conversas do coração. Essa é a ideia, tá bom? Base bíblica disso, nós temos a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, o exemplo do apóstolo Paulo, a 1 Tessalonicenses, você ainda está aí? O capítulo 2 é fantástico, né? Porque no capítulo 2 nós vemos a descrição do apóstolo Paulo, usando algumas metáforas que comunicam o seu relacionamento, o seu envolvimento com os tessalonicenses. No versículo 1 do capítulo 2 ele diz, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou frutífera. Ele se enxergava, irmão. Talvez um tratamento mais comum no Novo Testamento, que não evoca assim tantas coisas para nós, mas deveria, né? Irmão. Mas olha o que ele diz no versículo 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós. Qual ama que acaricia os próprios filhos? Ele se descreve com o amor de mamãe, não é? Mostrando um relacionamento profundo que ele tem com os tessalonicenses. Versículo 11. E sabeis ainda de que maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós, pai. No versículo 17, ora, nós irmãos, orfanados por breve tempo, orfanados. Já viram aqueles filmes, a figura de um órfão, né, numa casa de abrigo, né, na janelinha, olhando, esperando quem queria adotá-lo?
O apóstolo Paulo descreve de uma forma bem vívida o relacionamento intenso que ele tem, porque ele está envolvido com os Tessalonicenses de uma forma apropriada. Irmãos, nossas afeições seguem o que é importante para nós. E se é importante ministrar na vida dos nossos irmãos que estão passando por sofrimento e pecado, nós vamos nos envolver de uma forma apropriada. Às vezes eu escuto muita pergunta, né? Como é que a gente faz para não se envolver tanto, né? E carregar o fardo das pessoas e tal. Eu acho que a pergunta tem uma premissa errada. Isso não é uma coisa que a gente evita. É uma coisa que a gente se entrega. É errado se você estivesse se colocando no lugar do Messias Salvador e achar que você vai ter que ir para a cruz agora no lugar do seu irmão. Isso é bem errado. Você não é a esperança dele. Mas chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, ao ponto de dizer, meus irmãos, eu tenho um carinho de você como uma mãe, eu protejo você como um pai, estou com uma saudade, eu me sinto um órfão de tão longe que eu estou dos meus irmãos, não vejo a hora do domingo chegar. Não é? Isso deve caracterizar o nosso envolvimento. Okay? É um mandamento para os cristãos, o amor intenso, né? 1 João capítulo 4, fala bastante de um amor prático. Então considere, né? Na prática desse envolvimento, de um relacionamento profundo, real, seja sensível às lutas do seu aconselhado e tente entender como seria viver no seu mundo. Às vezes a gente não entende o que é viver no mundo do nosso aconselhado. Eu lembro em particular um aconselhamento em que eu tive com uma moça que veio e buscou aconselhamento por causa do término de uma amizade. A coisa era muito intensa para ela, né? Ao ponto de eu simplesmente ter dúvidas, não era um relacionamento, não é possível, né? De suspeitar, inclusive, se esse relacionamento não tinha cruzado algumas barreiras de ordem sexual, inclusive, né? De tão intenso que era aquilo. Mas conforme eu ia ouvindo a história, eu fui entendendo que era estar no lugar dela. Depois de uma história marcada por abusos, depois de uma história marcada por traições, de pessoas que deveriam oferecer proteção e que entregaram relacionamentos abusivos, traições, ela se tornou alguém que buscava segurança em relacionamentos, até encontrar uma amizade que parecia entregar aquilo que ela estava querendo. Quando veio o término da amizade, não foi uma simples amizade. Foi a fonte de esperança dela. Aquilo me ajudou a entender o que estava acontecendo. Então, imagine o que é viver nos sapatos do seu aconselhado. E para isso, você vai precisar construir um relacionamento, que vai andar junto com coleta de dados, nós vamos falar sobre isso, né? Mas ouvindo. O que nós estamos procurando? Nós estamos conhecendo alguém. Não estamos procurando resolver um problema. Nós estamos procurando ministrar para alguém. Torne seu amigo espiritual. Alguém que não vai falar o que a pessoa quer ouvir, mas vai falar o que ela precisa ouvir. Esteja disponível. Em alguns momentos, talvez vai ser importante você estabelecer alguns limites, no sentido de que nos dias de hoje, em que o WhatsApp está disponível, inúmeros serviços de mensagem instantânea, até mesmo uma ligação de celular, as pessoas se dão o direito de, olha, eu tenho aqui meu 0800, do meu conselheiro. Às vezes ela vai precisar entender de que algumas coisas não só podem, mas devem esperar. Okay? Por outro lado, esteja disponível para ajudar. Leve-os a sério. Ainda que a razão do sofrimento pareça desproporcional com a reação, o sofrimento é real. A causa pode não ser, mas o sofrimento é real. Leve-os a sério. Enfatize a graça de Deus na sua vida e na deles. Tudo isso cria um envolvimento apropriado, baseado na graça de Deus, não em nossas personalidades, não na maneira como você fala ou quão agradável você é. Procurar maneiras de se identificar com a história deles. Isso é um exercício constante de empatia. E encoraje-os quando der passos de crescimento. Isso vai quebrando barreiras, criando vínculos de envolvimento apropriado. Seja genuíno, explique seu sistema de valores bíblicos. Nosso envolvimento, nosso relacionamento é pautado pela palavra de Deus. Sempre pautado pela palavra de Deus.
Não é porque a gente torce para o mesmo time, que a gente veio das mesmas regiões, porque a gente tem gostos, filhos da mesma idade. É porque Cristo Jesus nos uniu. E isso é a base do nosso relacionamento. Esse é o sistema de valores que operamos. Corajosos em lidar com o sofrimento, já falamos sobre isso, né? Mas isso é parte do nosso envolvimento. E confronte-os amorosamente quando pecarem. As coisas se sobrepõem nesses elementos, mas eles criam um vínculo de relacionamento apropriado e um envolvimento saudável que vai criar as pontes para que você ministre na vida do seu aconselhado. Envolvimento. Seja intencional na construção de relacionamentos. Nossa cultura, de uma forma geral no Brasil, é uma cultura de fácil relacionamento. Ok? Eu sei que existem distintivos. Se você é mais do norte, nordeste, a coisa tende a ser mais fácil. Se você veio mais do sul, a coisa seja um pouco mais travada. Mas, de uma forma geral, a cultura latina ela é mais aberta. Mas não confunda isso com a construção de um envolvimento para o ministério da palavra. Tá bom? Porque é possível construir relacionamento de muito barulho, zero profundidade. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um envolvimento em que você vai criar pontos para ministrar a palavra de Deus. É disso que nós estamos falando. E isso requer intencionalidade e exercício. Tudo bem? Envolvimento. Segundo elemento, esperança. O que é esperança? É compartilhar a segurança de que Deus está operando em nossas vidas para a sua glória e nosso crescimento em Cristo. É isso. Esperança. Você precisa ser muito convicto do que Deus prometeu e ministrar aquilo que Ele prometeu, não aquilo que você gostaria que acontecesse na vida do seu irmão. Base bíblica, a porção delas. Né? Filipenses 1,6 é fascinante, né? O apóstolo Paulo está seguro de que Deus há de completar a boa obra que Ele começou na vida dos filipenses. Né? Aliado com Romanos 8, 28 a 30, o que nós podemos estar seguros? Deus não começa nada sem o compromisso de terminar. Deus começou algo em você, você abraçou a sua fé em Cristo Jesus, você se arrependeu dos seus pecados, você deu passos de crescimento, amém. Talvez uma grande provação lhe encontrou, um grande tropeço, mas uma coisa é certa, de o que é certo? Deus há de cumprir suas promessas. Ele vai transformar você à imagem de Cristo. Jesus vence no final. O que acontece até lá? Não sei. Um passo de cada vez. Mas nós temos as promessas para nos guiar. Então considere. Lance uma visão daquilo que Deus pode fazer através da sua palavra e do seu espírito na vida do seu povo. Ensine as promessas de Deus sobre seu caráter, seus bons planos para seus filhos. Eu não sei se você está notando nisso tudo que a gente está falando, de que vai exigir daqueles que entram num aconselhamento mais formal, um crescimento constante e profundo da palavra de Deus. Você está enxergando isso? Certo? Como é que eu vou falar das promessas se eu não conheço as promessas? Então, quer crescer em utilidade ministerial? Cresça num conhecimento bíblico. Constante. Constante. Ilustre como a vitória é possível em meio à fragilidade humana e circunstâncias difíceis. Nós temos não só exemplos bíblicos, né? Na galeria de fé em Hebreus 11, mas também talvez um testemunho pessoal. Muito cuidado com o testemunho pessoal. Nós já vimos algumas considerações, mas não conte o testemunho pessoal como se você fosse o herói da história. Né? Comunicando, eu faço e aconteço na vida cristã. Seja como eu. Né? Esse negócio não só vem de cima para baixo, como ministra o herói errado. Ministre e conte um testemunho em que deixe claro que é Jesus quem faz. Jesus quem faz. Testemunho de outras pessoas, quando apropriado, né, usar essas histórias. Nós já falamos um pouquinho sobre isso também. Então, considere. Não seja manipulado pelo comportamento do aconselhado. Choro, ira, são ferramentas de manipulação. O irmão está chorando, a irmã está chorando. Aguarde. Pega o lencinho, passa o lencinho, enxuga os olhos, parou de soluçar, toma uma água, voltemos ao assunto. Ira, uma pessoa irada,
É uma pessoa que controla pessoas com as suas manipulações. Não é? Aliás, alguém que é conhecido por ira, o seu ao redor já sabe disso. Não fala isso para ele, ele vai ficar bravo. Ou seja, ninguém nem toca em certos assuntos. Ele já criou o ambiente que ele quer por meio da sua ira. Até conhecer você, conselheiro bíblico treinado, que não teme a homens, não é? E que vai ministrar a palavra de Deus com firmeza, graça e verdade. Amém? Amém. Não seja manipulado por isso. Use terminologia bíblica para descrever os problemas. É importante, terminologias carregam cosmovisões. Né? Às vezes a gente... Por isso que é muito importante você trabalhar com conceitos. Não, aí fulano é cleptomaníaco. Cleptomaníaco? Como assim? Ele pega as coisas dos outros. Isso dá prazer para ele. Um roubador, entendi. A Bíblia fala bastante sobre isso, né? De que aquele que roubava não roube mais, agora trabalha para dar para os outros. É isso. Não é o que você tem que fazer, é isso. Né? Então, use terminologia bíblica para falar dos problemas. Comece com a pessoa de mais responsabilidade, cobrança diante de Deus. Isso, em particular, é útil para aconselhamento conjugal, em que você vai lidar diretamente com o marido, porque o marido tem a responsabilidade do lar. Se o marido é descrente, você vai trabalhar com a irmã em Cristo Jesus, que tem uma responsabilidade de responder à palavra de Deus com fé. E assim por diante. Isso tudo comunica esperança, né? E a forma como nós ministramos esperança. Coleta de dados. Terceiro elemento. A coleta de dados é fazer perguntas apropriadas e ouvir atentamente, a fim de entender o que está ocorrendo na vida do aconselhado. Extremamente importante. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 18. (18, 13). Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Eu não sei quão exposto você já foi às questões de aconselhamento bíblico, o quanto você já leu, mas quando a gente vai ganhando uma certa autonomia de voo, há um perigo enorme da gente cair nisso aqui. Responder antes de ouvir, não é? Seu irmão vem até você, sua irmã vem até você, abre o coração dizendo que está com muita ansiedade. Não é? Você escuta a ansiedade, já fica esperto, você vai ali dentro, acessa no seu HD interior, né? Uma série de lições sobre ansiedade. Filipenses 4, Mateus capítulo 6, 1 Pedro capítulo 5. Não é? Você já monta um esboço e começa a falar todo um sermão sobre Filipenses 4, Mateus 6, 1 Pedro 5. E do lado, na sua frente, tem alguém atropelado por informação e você deixou de ouvir. Né? Então, muito cuidado quando a gente está simplesmente dando uma aula particular de vida cristã versus aconselhamento bíblico. Grande parte das pessoas que sofrem não é porque elas dormiram no sermão. Às vezes pode ser. Né? Às vezes pode ser. Mas elas não estão conseguindo implementar o que elas escutam. Então, escute bem qual é o problema. Tá bom? Provérbios 18, 17. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Então, coisas vão ser ditas que você vai ouvir e falar assim, puxa, né? Não acredito que o marido dessa irmã fez isso. Né? Vou ligar para o pastor e já pedir a exclusão sumária. Outro lado da história. Não é? E, enfim, escute. O que nós estamos procurando? Não sei, nós estamos procurando ganhar um entendimento de tudo que está acontecendo, é isso. Então, considere os assuntos apresentados, fazer perguntas básicas, fundamentais, né? Investigando a jornada espiritual de alguém. Disse, meu irmão, nós estamos na igreja juntos já faz um tempo, mas eu nunca ouvi a sua história, o seu testemunho, como é que você veio parar aqui? Né? Quando eu cheguei na igreja, você já estava aqui, ou quando você chegou, eu não acompanhei de perto, me conta um pouco a sua jornada espiritual. Aí a pessoa conta a história da sua vida, deixando de lado o personagem central, Jesus Cristo. Não estou dizendo que ela não é crente.
Mas tem algo ali, não tem? E o que tem? Não sei, eu vou investigar. Vou investigar. O que mudou na sua vida quando você ouviu o Evangelho? Ah, não mudou nada. Eu sempre nasci assim numa casa assim, crente. Eu sou crente desde sempre. Ok. Vamos conversar mais sobre o Evangelho, né? Pode ser que ela não seja, inclusive, nem convertida diante de uma resposta dessa. Pode ser que ela esteja só confusa. Eu não sei. Mas a gente vai fazer perguntas, não é? Oi? Conversão desde o nascimento não é, exato. Faça perguntas extensivas e intensivas. O que são perguntas extensivas? As perguntas extensivas são perguntas que abordam questões gerais sobre diversas áreas da vida da pessoa para determinar a extensão do problema. Né? Seu andamento com sua vida com Cristo, seu trabalho, família, etc. Use-as bastante no começo do aconselhamento para entender o seu aconselhado, certo? Perguntas intensivas, questões específicas sobre a área particular de vida em que o problema está ocorrendo, a fim de determinar os detalhes do problema. Olha, aí você falou que o seu casamento tem passado por dificuldades. Que tipo de dificuldades vocês têm enfrentado? Quanto tempo duram essas discussões? Não é? Desde quando que elas acontecem? São perguntas intensivas, específicas, diante das respostas dadas pelas extensivas. Bom, o problema apresentado, ele afeta diversas áreas. Aqui estão as grandes áreas da vida de alguém. Considere, conforme nós caminhamos desses elementos, o entendimento de cada uma dessas áreas, de cada uma dessas fatias de pizza aí. Qual o impacto disso no casamento, relacionamento sexual, trabalho, escola, nas disciplinas espirituais, atividades recreativas, nas suas amizades, família, finanças, ou outras áreas, conforme elas forem surgindo. Ok? Não faça julgamentos enquanto estiver obtendo informação. Ah, até sei que tipo de esposa você é. Fazendo esse tipo de coisa, eu conheço esse tipo. Terrível, né? A gente coloca a pessoa num rótulo, a gente vai deixar de ouvir. A gente vai deixar de ouvir. Isso não é em desprezo de uma intuição que é formada, tá certo? É natural que a sua intuição vá crescendo, e quando eu digo intuição, não de uma forma mística, subjetiva. Você vai vendo certos padrões. Provérbios descrevem padrões. A gente cresce em sabedoria identificando esses padrões. Né? O Salomão chama a atenção do seu filho e fala, observe o caminho do preguiçoso. Olha aí como é que é. Não é? Então, isso não é de todo ruim. O ruim é quando você usa isso para fazer pré-julgamento e não está mais fazendo perguntas. Aí é ruim. Observe a importância da comunicação não verbal. E aí, como é que foi essa semana? Foi ótimo, né? O que eu disse? Se está escrito num texto, o aconselhado teve uma semana incrível. Mas porque você viu o meu rolar de olhos, você ouviu o meu tom de voz, você sabe, olha, essa semana foi tudo, menos boa. Não é? Minha comunicação não verbal está descompatibilizada do que eu disse. Então, o que é atenção à comunicação não verbal? Elas vão levantar suspeitas, faça perguntas para confirmar suas impressões. Como é que foi a semana? Foi ótimo, né? Bom, pelo jeito como você está falando, eu tenho suspeita de que não foi tão ótimo assim. O que aconteceu? É isso, tá bom? Use perguntas que ajudam a entender a motivação do coração e onde reside a confiança do aconselhado. Se você tem acesso às coletâneas de aconselhamento bíblico do Seminário Bíblico Palavra da Vida, no volume 1 tem um artigo chamado Perguntas Raio-X. Isso é um bom artigo, vai estimular você a pensar perguntas. Se você não tem acesso, o livro Uma Nova Visão, de David Powlison, da editora Cultura Cristã, tem esse artigo numa forma de capítulo. E lá você encontra essas informações também. Mas crescer na arte de fazer boas perguntas para coleta de dados. Quarto elemento, interprete. É organizar os dados dentro de categorias bíblicas, gerando informações importantes para o aconselhamento. O que não vai acontecer no aconselhamento bíblico? Pastor ou irmão, eu vim aqui buscar ajuda. Porque já faz um tempo que eu tenho observado espinhos no meu coração, frutos dos desejos pecaminosos do meu coração.
o meu desejo por aprovação da minha esposa, o meu desejo por reconhecimento, usando meus filhos como ídolos funcionais, tem me levado à ansiedade e ira. Eu entendo que eu preciso me arrepender disso. Você me ajuda a olhar nas Escrituras onde eu posso me arrepender? Bom, se ele falar isso, você fala, vai em paz e não peques mais, não é? Mas normalmente como é que a coisa vem? Pastor, meu irmão, não está dando mais. Você não tem ideia do que minha esposa aprontou essa semana. Porque minha esposa é isso, que minha esposa é aquilo, porque minha esposa é aquilo, eu não aguento mais, eu não consigo viver com uma mulher assim, não é? Onde eu estava com a cabeça, bem que minha mãe avisou, aí vai. Não é? Aí você olha, desculpa o termo, né? Não quero ser nem gráfico, mas às vezes é isso, né? Ele vomita dados em você. Parte do trabalho é interpretar esses dados em informações para entender o que se passa no coração. É isso aqui que a gente está falando, dessa interpretação. Né? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5,14. Primeira Tessalonicenses 5,14 diz o seguinte: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Você percebe que existe uma postura diferente para tipos de pessoa e tipos espirituais de pessoas. Se nós estamos falando do insubmisso, qual que é a postura? Admoestação. Se nós estamos falando de um desanimado, qual que é a postura? Consolo. Se nós estamos falando de um fraco, qual que é a postura? Amparo. Para todos eles, paciente. Aliás, se você está no ministério de ajudar pessoas, você já sabe, paciência é requerida, não é? Deus mantém no seu círculo de relacionamento os casos crônicos de aconselhamento. E às vezes é só para moldar a sua paciência, não é? Quando é um insubmisso, admoestação, quando é um desanimado, encorajamento, quando é consolo, né? Quando é um fraco, amparo. Quando é o quê? Você não é chamado só a discernir o texto. Você é chamado a discernir pessoas. E a Bíblia caracteriza essas pessoas. E cabe a nós, munido de lentes de interpretação na palavra, de entender com quem nós estamos falando. E trabalhar com elas. Olha, eu estou diante de alguém submisso, vou admoestá-lo. Estou diante de alguém desanimado, vou encorajá-lo. Estou diante de alguém fraco, deixa eu ampará-lo. Tá bom? Então, essa interpretação ela é importante, né? Distinguir entre ocasiões de sofrimento e ocasiões de pecado. De novo, lembra, né? Sofredores pecam, pecadores sofrem. Fazer essa interpretação é importante. Muita gente que acredita que é pecado fica triste. Não é? Nós vivemos num mundo, numa sociedade onde a expectativa é que a gente vai estar sempre feliz, siga os seus sonhos, don't worry, be happy, não é? Um monte de coisa que você fala, que bobagem, não é? Que bobagem. Eu ouvi uma vez um preletor falando um negócio interessante, ele falou assim, se a gente fosse categorizar os nossos dias de vida, usando os padrões dos Salmos, 40% dos seus dias são tomados de intensa tristeza. É isso. 40% dos Salmos são lamentos. E você está triste? Essa é a expectativa mesmo. Nesse mundo nós vamos passar por muita tristeza. Então fazer uma distinção e ajudar pessoas a entenderem de que parte da nossa peregrinação vai ser marcada por tristeza. E muitas delas legítima. Pessoas ficam tristes, com luto. É legítimo. Você não vai entrar em desespero, mas é legítimo. Você está triste, luto. Né? Você está triste diante de situações de injustiça. Você liga a televisão, você lê notícias e você vai embrulhando o seu estômago com uma tristeza, porque as coisas não são do jeito que elas deveriam ser. Concordo com você. E essa tristeza deve nos gerar até fome de justiça. E aqueles que têm fome de justiça serão saciados. Glória a Deus por isso. Okay? Não interprete, né? Considere, procure compreender as emoções do aconselhado. Alguém uma vez disse, né, eu já mencionei isso na parte da manhã, de que as emoções são portas para o coração e os salmos são portas para as emoções. Alguns dos seus aconselhados, talvez você já experimentou isso. Você está experimentando coisas e angústias que você sequer sabe dar nome e dizer. Já experimentou essa confusão? A gente está tão turbinado, tão pilhado com coisas, que eu não sei nem dar nome para isso. Leia os salmos.
e você vai se identificar com eles. Olha só, é isso mesmo que eu estou sentindo. Eu sou pela paz, mas as pessoas teimam pela guerra. Por isso que meu coração está assim. Estou lá no Salmo 120 e aprendendo. Sou pela paz, as pessoas são pela guerra. Olha só, o salmista está abatido por causa da língua mentirosa. Salmista, estamos juntos, meu irmão, estamos juntos. Não é? E você vai dando voz às suas emoções pelos salmos. E os salmos, eles são... um livro, né, diferente dos demais, né? A todos eles, Deus usou homens movidos pelo Espírito Santo, né? Mas todos eles têm um caráter de Deus falando conosco. E os salmos é nós falando com Deus. Nós vamos aprender a nos relacionar com Deus através dos salmos, né? Um livro precioso para pôr ordem nessas coisas, né? E vai ajudar você a ter insights, né? Para interpretar o que se passa no coração do seu aconselhado. Quer ver, ó? Deixa eu dar um exemplo pessoal. Números capítulo 11. Não é um salmo, mas é uma espécie de um lamento. Números capítulo 11. Eu já havia estudado e meditado bastante nesse capítulo, em função dos seus primeiros 9 versículos, que é a murmuração dos israelitas. Mas, recentemente, é que me chamou a atenção a continuidade do texto, que se trata da murmuração de Moisés com Deus. E olha só o que ele diz. Versículo 10 a 15. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor dos teus olhos? Visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo, concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas, leva ao teu colo, como ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. E tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver minha miséria. Me mata, Senhor. Eu li da mesma maneira como eu estava me sentindo quando esse texto me encontrou. Senhor, eu não aguento mais. É pandemia, as pessoas reclamam por causa de máscara, elas não querem pôr álcool gel. Aí eu falo que vai ter 2 cultos, não quer 2 cultos, não tinha vaga no culto que eles queriam. Por que, Senhor? Me mata logo, eu não quero mais. Aí eu comecei a olhar e falei, Moisés, nós estamos juntos, meu irmão. Aí eu comecei a olhar que, calma aí, mas Moisés estava com uma perspectiva bem errada do que era o seu papel. Senhor, por que você me deu esse povo para cuidar? Deus nunca falou para Moisés alimentar o povo. Deus apenas falou, Moisés, vai lá e fala para o faraó, que é para ele deixar meu povo ir. O desespero de Moisés vem de uma visão bem inflada do seu papel. E quantas vezes a gente não fica cansado porque você realmente acha que Deus precisa de você, não é? E graças a Deus que Ele te colocou aqui. Porque o que seria da igreja se eu não estivesse lá? Só que Deus ficou pesado. E Deus está olhando e fala assim, você não está entendendo. Eu às vezes até uso você. Às vezes. Porque se eu quiser, eu uso a mula, não é? Pedras clamarão. Se ponha no seu lugar de servo e busque apenas ser fiel. Não é? Você percebe como a palavra de Deus ela é rica em expressar nossas emoções. E essas interpretações precisam ver na cosmovisão bíblica. Porque nós somos muito mais influenciados do que a gente imagina com uma visão humanista das nossas experiências. Que nos tem... não, é que Moisés está com uma baixa autoestima. Né? Também, depois do que Arão e Miriam falaram para ele, imagina, né? Quem não? Né? Até eu. Se meu irmão, minha irmã, né, fizesse isso comigo, eu ia ficar super chateado. Né? Minha autoestima ia lá para baixo. O problema dele não era isso, não. Não era baixa autoestima. Na verdade, era estima alta demais. Né? Estima alta demais. Mas, enfim, o que aconteceu emocionalmente antes, durante e depois do evento em questão? Escute as emoções. Né?
É biblicamente apropriado o uso dessas emoções por essa pessoa? Embora nós vamos levá-los a sério, né? O descasamento entre emoções, as suas expressões e o que aconteceu, lhe leva a questionar, calma aí, tem algo aqui, vamos investigar isso. Bom? Analise os padrões de comportamento do aconselhado, à luz de Gálatas capítulo 5, obras da carne, não é? O que a pessoa faz, quem, quando, como, onde, de que maneiras. Estamos tentando entender tudo isso. Entra dentro de coleta de dados e agora a gente está gerando informação com isso, né? Discernir o pensamento do aconselhado, Romanos capítulo 12. No que você estava pensando ao fazer aquilo, o que você queria. 2 perguntas importantes para você entender e interpretar as motivações do coração. O que meu aconselhado quer tanto que ele está disposto a pecar para ter? O que meu aconselhado quer tanto que quando ele não tem, ele peca? Essas 2 perguntas vão revelar bastante coisa do coração do seu aconselhado. Sonde os desejos, não porque você vai enxergar coisas, né? Mas através da palavra de Deus. O que a pessoa quer tanto que está disposta a pecar para conseguir, o que ela quer tanto que está disposta a pecar se não conseguir. Instrução. É incutir uma compreensão da palavra de Deus no coração de outra pessoa, de modo a estimular a fé e a obediência em todas as áreas da vida. Base bíblica, Deuteronômio capítulo 6, Salmo 19, Salmo 119, versículo 105, 2 Timóteo 2,15, 2 Timóteo 3, 16, 17, 2 Pedro 1, 3. Né? Então, embora aconselhamento bíblico não seja uma aula particular de vida cristã, envolve instrução. Envolve instrução. Considere, siga os princípios sadios de hermenêutica. Hermenêutica é esse palavrão aí que faz referência à interpretação bíblica. Você pode defender qualquer falso ensino usando mal a Bíblia. Mas, usando bem a Bíblia, você vai de fato ministrar o que Deus está falando. Aplique os textos à situação específica do seu aconselhado. Toda a escritura é útil, mas nem toda a escritura é igualmente útil para toda ocasião. Cabe a você entender a ocasião do texto bíblico como se aplica à situação do seu aconselhado. Desenvolva maneiras criativas de ensinar a escritura, desenhos, enfim, às vezes até mesmo o uso de boas músicas que têm o seu valor instrutivo, enfim, né? Desenvolva essas maneiras aí, né? Constantemente considere como sermões e outras formas de estudo bíblico podem ser usados no contexto do aconselhamento, diagramas, testemunhos pessoais que ensinam verdades, e lembre-se que nem todos estarão tão prontos assim para ouvir instrução. Alguém uma vez me disse o seguinte: você tem um aconselhado quando você tem um aconselhado. É meio óbvio, né? Mas às vezes nós queremos ajudar alguém que não quer ajuda. E aí não é tanto a dúvida do que fazer, né? Às vezes eu até recebo bastante perguntas assim, o que fazer quando alguém nananana, e não quer ouvir? A sua dúvida não é o que fazer, você sabe o que fazer. Mas você tem uma tristeza que você gostaria que fosse diferente. Então reconhecer isso, eu gostaria que fosse diferente. Vou orar para que seja diferente, né? Mas nem todo mundo vai estar pronto para ouvir instrução. Último elemento, dê tarefas, dando deveres no final de cada encontro, né? Te encoraja o aconselhado a colocar a palavra de Deus em prática na sua vida. Ninguém é tão bom no aconselhamento que tem essa 1 hora mágica por semana que vai transformar a vida de alguém, né? Porque a gente não foi projetado para ser assim, é a palavra de Deus que transforma. O nosso papel como conselheiro é apontar pessoas para a palavra de Deus. Tarefas têm sua vital importância, porque vai expor o aconselhado para aquilo que realmente o muda, o transforma, a palavra de Deus. Então, ajuda o aconselhado a tomar responsabilidade para a sua própria parte de processo de mudança, vivendo digno da forma do seu chamado, da sua vocação, e desenvolve um sistema prático para ajudar o aconselhado a ser tanto um conhecedor como um praticante da palavra. Reconhece que somente fala, rouba pessoas da esperança disponível em Deus na sua palavra, e continua com a aplicação da verdade bíblica entre as sessões, os encontros do aconselhamento. Permite ao aconselhado a crer que coisas podem ser diferentes ainda hoje e revela problemas adicionais. Como? Bom,
Você pede uma tarefa não é feita, você descobre um problema adicional, a saber, preguiça, indiferença. Não é? Às vezes nem é tanto assim, às vezes é só uma questão de calibrar tarefas de acordo com a forma como o seu aconselhado aprende. Ou o desafio de você mesmo passar tarefas cada vez mais claras. Eu lembro uma vez de que eu passei uma tarefa, o aconselhado não fez, eu perguntei por que ele não fez, ele disse que não entendeu. Eu fiquei, daqui a tarefa. A hora que eu li, nem eu entendi o que eu estava pedindo. Né? Não tinha nem sido claro. Eu falei assim, nossa, nem eu entendi, você está desculpado. Né? Me desculpa, né? Você ficou horas aí pensando o que tinha que fazer, aflito, com medo do que eu ia falar, e nem eu entendi. Né? Então, a necessidade de passarmos tarefas que sejam claras. Né? Use tipos diferentes de tarefas, lendo textos escolhidos da Escritura. Quer ver uma tarefa ruim? Leia a Bíblia essa semana, ou faça a hora silenciosa essa semana. Por que é uma tarefa ruim? Né? Porque no próximo encontro você vai falar assim, ei, você leu a Bíblia? Li. Vamos orar então. Acabou. Não é? Mas é diferente de coisas assim, ó, leia 1 João por inteiro e marque as características de alguém que anda na luz. Isso é bem diferente. Você já está provocando a pessoa a ler a Bíblia, mas engajado com o texto e aplicando o texto. Próxima semana, leu 1 João? Sim. Quais foram as características que você viu de alguém que anda na luz? Alguém que anda na luz confessa os seus pecados. Como é que você tem feito isso? Pois é, eu entendi que eu não estava andando na luz. Tu o dizes. A palavra de Deus está dizendo isso para você. Não é? Meditando e memorizando as Escrituras, recolhendo dados, diários de pensamento. O que é isso, né? Pessoas com ansiedade, por exemplo, né? Estão lutando contra a ansiedade. Pega uma agenda ou uma folha de papel, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, manhã, tarde e noite. Eu quero que você aponte quando você experimentou ansiedade. E responda 3 perguntas para mim. O que estava acontecendo, como eu reagi e o que eu deveria estar pensando. Nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Ok? Aí você chega e começa a notar que os períodos de ansiedade antecedem o almoço. Vai te levantar perguntas, não é? Por quê? Quando as crianças chegam da escola. Eu já começo a pensar como vai ser a minha tarde com elas. Né? Ou no final do dia. Por quê? Porque é quando meu marido volta de casa, ou quando eu vou chegar em casa, ou é à noite, quando eu estou me preparando para dormir, pensando no dia de trabalho. Você dá informação adicional. Né? Não é todo mundo que se adapta com isso, mas quando você encontra gente que se adapta a esse tipo de coisa, é simplesmente sensacional, te dá muita informação adicional. Então, aplicando o que foi enfatizado como ponto central na sessão de aconselhamento, por exemplo, dê um exemplo específico, pelo menos um por dia, onde você conscientemente buscou ser mais agradável a Deus. Olha, eu busquei ser agradável a Deus porque eu decidi lavar a louça, ajudar a louça. É uma universidade, né? As tarefas elas devem envolver prática também. Conhecimento, com certeza, mas elas devem envolver prática. Né? Olha, eu quero que você busque intensamente, né? 2 encontros com a sua esposa, apenas para ouvir o que ela tem a dizer. Você precisa aprender a ouvir a sua esposa. Vai ser uma forma de você viver 1 Pedro 3,7. Viver a vida comum do lar. Então, ela vem aqui e diz que você não escuta, não ouve. Não é? Ela fala com você, você responde com murmurez. Então, você vai aprender a ouvir a sua esposa. E está aqui uma lista de perguntas que você vai fazer e anotar as respostas. Né? Coisas desse tipo, né, que envolvem prática. Você vai demonstrar o significado das tarefas ao revisitá-la cada semana. Eu vou dizer para você, se você passar tarefa e não perguntar se fez, e nem cobrá-las, o seu aconselhado vai chegar a uma brilhante conclusão. Isso aqui não é importante, não. Né? O cara manda fazer um monte de coisa, decorar um monte de coisa, nunca pergunta. Não vou fazer. Né? Não vou fazer. Então, peça para o aconselhado a começar a dar tarefas para si mesmo, quando estiver próximo do fim do relacionamento de aconselhamento. Por quê? O nosso objetivo não é manter a pessoa numa espécie de uma terapia de aconselhamento por 10 anos. Né? Nós estamos ali de uma forma pontual ministrando e logo jogá-lo de volta para o convívio natural, comum da igreja, para que ele cresça como um crente produtivo. E para isso, ele precisa ser intencional no seu crescimento espiritual. Uma boa pergunta para nós. Você é intencional no seu crescimento espiritual? Você sabe quais são os próximos assuntos que você precisa crescer e aprender? E como você tem se dado tarefas nisso? Né?
Então, naturalmente, você quer ver isso na vida do seu aconselhado. 6 elementos: envolvimento, esperança, coleta de dados, interpretação, instrução e dar tarefas. Certo? Vê se eu entendi. Eu acho que eu entendi parte do que você falou. A preocupação é onde entra a oração. Se ela é um elemento específico ou se ele permeia os 6 elementos. É isso? Beleza. Esses são 6 passos do que a gente chamaria de uma metodologia de aconselhamento estritamente técnico. Embora a gente está aqui tirando da escritura elementos que nos levam a entender isso aqui, não leva em consideração, por exemplo, o anúncio da palavra de Deus ou oração. A oração permeia o processo todo. É apropriado você orar antes do encontro do aconselhamento, é apropriado você orar durante o aconselhamento e é apropriado você orar no fim do aconselhamento. É apropriado você orar entre os encontros de aconselhamento e orar para o seu aconselhado. Então, ele permeia todo o processo. Sem dúvida, se você quiser adotar um 7º elemento, oração, e justificar, mas a forma didática em que esses elementos estão colocados é apenas um aspecto técnico para crescermos numa metodologia de aconselhamento. Não necessariamente dizendo que oração não é importante, muito pelo contrário. Nossa dependência do Senhor é vital e sem oração vão ao nosso trabalho, certo? Aliás, sem a nossa dependência do Senhor, vão ao nosso trabalho. Tudo bem? Sobre oração, tem o livro, um chamado A Reforma Espiritual. Ele não é um livro assim tão fácil de digerir, mas é uma análise que o seu autor faz, o Carson, né, sobre as orações do apóstolo Paulo nas epístolas. Puxa, é um livro muito legal. Vai desafiar bastante você a rever o teor e o conteúdo das suas orações, né? Um chamado à reforma espiritual. Tá bom?